Agora a gente vai fazer o planejamento seguindo a regra do lote a lote. Ela é uma regra parecida, né, com a questão do período fixo, só que na verdade o período possível é a cada semana. Tá? Então a cada semana a gente vai avaliar se é preciso fazer um pedido e que tamanho seria esse. Tudo bem? Então, a gente está trabalhando agora com lote a lote. As necessidades brutas vieram da mesma forma. Quem tiver alguma dúvida pode olhar o primeiro vídeo dos exercícios. E a gente vai fazer agora avaliando lote a lote sem o estoque de segurança zero. Tá? Então, o estoque disponível projetado para a primeira semana vai ser igual ao estoque original, que é referente ao planejamento passado, mais o recebimento programado, mais o recebimento planejado, menos as necessidades brutas. Tudo bem? A gente conseguiu aqui o valor de 117 e, portanto, a gente não precisa planejar para receber nada na primeira semana. Passamos para a segunda semana. O estoque projetado para a segunda semana é igual ao estoque anterior, mais recebimento programado, mais recebimento planejado, menos as necessidades brutas da segunda semana. A gente também não tem necessidade de recebimento. Não vamos preencher, por enquanto, a primeira e a segunda semana referente à liberação de pedidos, porque a gente tem um prazo de entrega de 2 semanas. Então, apenas na semana 3, terceira semana, que a gente consegue preencher a liberação de pedidos da primeira semana. Então, o estoque disponível projetado para a semana 3 é igual ao estoque anterior, de 117, mais recebimento programado, mais recebimento planejado, menos as nossas necessidades brutas. Então, vai dar 117 e agora a gente consegue preencher relativo à liberação dos pedidos planejados na primeira semana, que vai ser igual ao planejado para recebimento na terceira semana, que é 0. A gente não tem necessidade de planejar nenhum recebimento. Na quarta semana, a gente chega do estoque disponível projetado, seria o estoque anterior, mais recebimento programado, mais o estoque com recebimento planejado, que é o que a gente está querendo definir, menos as necessidades brutas. Então, o valor de menos 3. Como a gente não pode deixar negativo, a gente não tem condições de relacionar o estoque projetado negativo, a gente vai planejar um recebimento aqui. Nesse caso, com a metodologia do lote a lote, a gente vai estabelecer uma quantidade aqui para ser chegada que seja suficiente apenas para esse período. Diferente no período fixo, quando a gente tinha que ver o planejamento durante o período que era, nesse caso, estipulado para 3 semanas. Para agora esse exercício no lote a lote é como se fosse um período fixo, só que para uma semana apenas. Então, apenas para essa semana, que quantidade é necessária para suprir isso vai ser igual, né, à nossa necessidade bruta, menos o estoque programado, menos o estoque projetado, que vai ser exatamente o 3, e, portanto, nosso estoque projetado para a quarta semana vai ser 0. Para a gente receber na semana 4, 3 unidades, a gente precisa solicitar isso 2 semanas antes, então precisamos solicitar na segunda semana 3 unidades, ok? Próxima semana, semana 5, o estoque disponível projetado é igual ao estoque anterior, mais recebimento programado, mais recebimento planejado, menos a nossa necessidade bruta. Chegamos a um valor de 0 e, portanto, a gente não precisa planejar nada para receber aqui na quinta semana. Vou dar 0. Da mesma forma, 2 semanas antes, não precisamos liberar nenhum pedido. Ok? Na sexta semana, vamos fazer da mesma forma. Estoque projetado seria o estoque anterior, mais recebimento programado, mais recebimento planejado, menos a nossa necessidade bruta. Chegamos num valor negativo, precisamos chegar a, no mínimo, 0 de estoque. Como a gente está trabalhando com a metodologia lote a lote, a gente vai colocar exatamente a quantidade necessária para suprir
essa demanda. Então, seria o nosso 150. Equacionando aqui, vai ficar que o recebimento planejado vai ser igual à necessidade bruta menos o recebimento programado menos o estoque anterior, que vai dar um valor de 150 e, portanto, o estoque disponível projetado vai ser zero. Podemos chegar a zero nessas 3 semanas aqui, porque não temos aqui estabelecido um valor de estoque de segurança, ok? Senão o valor que a gente teria tentando chegar não seria o valor zero, mas sim o valor referente ao estoque de segurança. Então, se precisamos receber 150 unidades na semana 6, precisamos solicitar 2 semanas antes, na semana 4. Partimos para a 7ª semana. O estoque projetado é igual ao estoque anterior mais recebimento planejado, programado mais recebimento planejado, menos a nossa necessidade bruta. Temos um valor de menos 120, da mesma forma, precisamos receber 120. Equacionando isso, como é que ficaria? Necessidade bruta menos recebimento programado menos o estoque anterior, que dá o valor dos 120. Esses 120 precisam ser solicitados 2 semanas antes, na semana 5ª semana. E na 8ª semana, por fim, o estoque projetado vai ser igual ao estoque anterior, mais recebimento programado, mais recebimento planejado, menos as necessidades brutas. Então, vai dar zero. Então, a gente não tem necessidade de planejar nem recebimento. Da mesma forma, a liberação do pedido da semana 6 vai ser com lote zero. Nessas 2 últimas semanas, a gente não tem possibilidade de definir se existe ou não liberação de pedido. Então, a gente vai colocar um tracinho aqui, tá? Eu não devo colocar zero. Você tem que deixar ou em branco ou assinalar com um traço para identificar que isso se refere a um horizonte seguinte que não está contemplado nesse planejamento aqui, ok? Em relação a esses outros campos, a gente está deixando em branco porque, na verdade, eles dependem do tempo cronológico seguinte, ou seja, ele precisa ser preenchido à medida que a gente vai executando o planejamento, tá? Como a gente não está executando, a gente só está realizando o planejamento, isso não vai estar aqui preenchido. Nesse primeiro campo foi preenchido já pela questão, porque vem de um horizonte anterior já um pedido que já foi realizado e por isso a gente já tem não mais um recebimento planejado, mas sim um recebimento já programado, porque o pedido já foi executado, ok? Então, dessa forma fica o planejamento lote a lote, sendo com estoque de segurança zero. Vamos fazer agora com estoque de segurança, para a gente ver como é que fica. Então, mesmo planejamento, só que agora a gente tem um estoque de segurança igual a 80, tudo bem? Significa que a gente não vai poder aqui, nesse caso, ó, que a gente tinha o estoque chegando a zero. O estoque tem que ir, no mínimo, a 80. Vamos ver como é que fica. Primeiro, vai ficar igual. O estoque disponível projetado vai ser igual à quantidade anterior, mais recebimento programado, mais recebimento planejado, menos a necessidade bruta. Tudo bem? Vou arrastar aqui, porque a gente já fez alguns, né? Dessa mesma forma, o planejamento vai ser zero. Vou arrastar aqui para vocês verem que quando a gente chegar na semana 2, eu preciso refazer. Ao invés de arrastar, deixa eu fazer aqui novamente, só para vocês não terem confusão. Semana 2 é igual estoque projetado anterior, mais recebimento programado, mais recebimento planejado, menos a minha necessidade bruta. Tudo bem? Vou arrastar agora, tá? E aí vocês verificam que aqui eu chego no menos 3. Vou arrastar todos até. Ok? Pronto. Chegamos, temos vários valores negativos aqui, isso não é possível. Só que a gente não quer que chegue a zero, a gente quer que chegue a 80. Como é que vai ser isso? A gente vai calcular aqui, no campo 4, um recebimento que nos dê a quantidade de 80 e não a quantidade de zero. Então, o que seria isso? Seria um valor que a gente somado, né, com o nosso estoque anterior,
suprisse a necessidade bruta mais o estoque de segurança. Confere? Então, a gente teria que ter um valor total de quanto? 120 mais 80. Então, a gente teria um recebimento mais um estoque anterior de 200. 120 desses 200 vão para a necessidade e 80 restam no estoque. Então, vou equacionar aqui no recebimento planejado. Isso aqui vai ser igual aqui. 120 mais o estoque de segurança menos recebimento programado menos o estoque anterior. Então, a gente vai ter aqui um valor de 83, que era justamente os 3 que estavam faltando, mais o 80 do estoque de segurança. Ok? De forma equivalente, seria como se a gente fizesse o passado, por exemplo, aqui, ó, voltando no lote a lote, sem estoque de segurança, onde a gente estava somando o valor de 120 a 0, e por isso que era só o 120. Ok? Então, vamos voltar para o estoque de segurança para verificar. Aqui não é necessário receber nada, nem na terceira semana. A partir da terceira semana, a gente já consegue completar a primeira semana, ok? Conseguimos aqui na quarta completar a segunda semana referente à liberação do pedido. Esse pedido de 83 vai ter que ser realizado na segunda semana. Na quinta semana, a gente tem 80, então a gente não precisa novamente receber nada. Da mesma forma, a gente não precisa pedir nada. E a gente tem um valor de menos 70. Da mesma forma, nós precisamos de quanto? Precisamos de 150 para ser consumido e precisamos de que restem 80. Então, o que a gente precisa é de 230, de 150 mais 80. Só que a gente não precisa pedir os 230, porque a gente já tem 80. A gente precisa pedir quanto? 230 menos 80, que dá os próprios 150. Tudo bem? Então, quando a gente já está no nível do estoque mínimo, a gente só vai precisar pedir a quantidade referente às necessidades brutas. Então, vamos calcular aqui. Igual a necessidade bruta mais o estoque de segurança, menos recebimento programado, menos o estoque anterior, que vai dar 150. Novamente, um valor negativo, sendo que o anterior estoque já é o nível de mínimo. Então, a gente já sabe que a gente vai precisar pedir aqui os mesmos 120 para ficar com o nível de 80. Mas vamos equacionar. Então, na sétima semana, o recebimento planejado vai ser igual a necessidade bruta, 120, mais o estoque de segurança, que vai dar 200, menos recebimento programado, que é 0, menos os 80. Então, vamos chegar a um valor de recebimento planejado de 120. Conseguimos que esse valor de 150, para ser recebido na semana 6, ele tem que ser pedido na semana 4. Então, na semana 4 vai ser igual ao valor da semana 6. E a liberação do pedido da semana 5 vai ser igual ao valor da semana 7. Da mesma forma, na semana 6, a gente vai ter que pedir, que vai chegar na semana 8, que vai ser 0, porque a gente não tem necessidade aqui de nenhuma solicitação. Esses dois valores, novamente, a gente não pode preencher, porque a gente não pode fazer relativo ao próximo horizonte. E dessa forma, a gente finaliza hoje uns exemplos, todos que estão no capítulo 15 do Krajewski. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês um pouquinho a explosão do MRP, ou seja, essa liberação de pedido aqui, ela vai ser a entrada, as necessidades brutas de outros componentes que são necessários para fazer o subconjunto do assento. Tudo bem? Então é isso. Obrigada. Tchau.